Olá, boa tarde. Boas tardes. Vindos. Muito boa tarde a todas e a todos. Tarde, todos. João, quando quiseres que eu comece. Por favor. São 18h02. É uma boa hora, com um bom calendário. Muito bem. Então, permitam-me dar início a esta sessão. 2 bits de conversa sobre o tema pós-pandemia, uma nova normalidade. Isto é uma iniciativa da secção de Educação e Assistência da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, e em particular um trabalho organizado pelo grupo Ambientes e Práticas Emergentes, com a colaboração dos outros 2 grupos, Formação Online e Inovação Pedagógica. Inovação e Qualidade Pedagógica. Nós temos hoje o prazer de reunir aqui não só os coordenadores destes grupos de trabalho, mas os seus convidados, a quem eu desde já apresento uma palavra de boas-vindas e de profundo reconhecimento pela disponibilidade, principalmente porque alguns foram convidados muito em cima da hora. E desde logo manifestaram o seu melhor apoio e disponibilidade para estarem presentes nesta conversa, que se pretende uma conversa aberta, franca, mas sobretudo provocadora. Portanto, quero agradecer à Sofia Sá, ao João Paiva, ao João Sá, que são os convidados respectivamente da Elsa Soares, que hoje por motivos pessoais não pode estar presente, mas será representada pelo João Correia de Freitas. O João Paiva é convidado do João Correia de Freitas e o João Sá é convidado da Teresa Pessoa. Nós, na secção, temos vindo a realizar uma série de pequenos encontros, nomeadamente os encontros de investigadores, o encontro anual da secção, mas achamos que temos que promover um debate mais alargado e talvez um pouco mais provocatório sobre o que é que está a acontecer no domínio da educação, particularmente no domínio da educação não presencial, da educação digital, de educação à distância, mas sobretudo daquilo que é o pensamento sobre a educação digital e o que é que tem vindo a ser as nossas práticas. Tivemos, por infelicidade, tivemos um período negro no passado recente que afetou todos os que estão presentes e todos os que não estão presentes também, e aproveito, não posso deixar de dirigir uma palavra de boas-vindas a todos os que estão connosco hoje e aceitaram este desafio de participar nesta iniciativa 2 bits de conversa. O que nós pretendemos com este encontro é, sobretudo, não ser muito académicos e não ser muito formais, mas procurar ou entrar nos territórios da provocação. Da provocação que nos leva a construir algum dissenso, o que é fundamental, mas sobretudo que nos leva a ter um pensamento mais reflexivo e um pensamento, por vezes, e de preferência, mais disruptivo também. Assistimos durante o período do fecho provocado pela pandemia, assistimos a uma mudança muito rápida para todos os ambientes digitais. Repetiram-se muitas coisas, fizeram-se outras muito bem, outras menos bem, mas o que há a sublinhar foi a disponibilidade de todos os atores do sistema educativo em participarem num processo que não deixou a escola de lado ou fechada e permitiu, de alguma forma, recuperar aprendizagens, continuar a trabalhar nas aprendizagens e, de certo modo, permitiu lançar as bases daquilo que pode ser uma escola do futuro. O que é que será uma escola do futuro? O que é que nós pretendemos com a escola do futuro? Realmente é muito frequente falar-se destas coisas, é sempre a escola do futuro, os ambientes do futuro, etc, etc, mas não será isso o mais importante. O que é importante é o que é que mudamos no nosso pensamento ao procurar
refletir sobre estas dinâmicas. E o que é que as instituições mudam também? Como é que elas são capazes de mudar? Ou não? E o nosso problema está aqui. Nós assistimos neste momento a uma quase regressão, portanto, em que muitas instituições, de todos os níveis de ensino, procuram voltar àquilo que entendem ser a normalidade de um espaço presencial, exclusivamente presencial. E faz sentido, numa sociedade digital e em rede, onde se desenvolvem aprendizagens em rede, temos instituições que se fecham à própria rede, ao conceito da aprendizagem em rede. E fará sentido termos esta leitura outra vez de fecho, de regressão até. Isso não significa um certo medo, não significa uma incapacidade da própria instituição se renovar, uma incapacidade em enfrentar a mudança que é necessária para a inovação. Por um lado, fala-se muito em inovação na sociedade em diferentes aspectos, campos de ação. Por outro lado, um domínio da educação, quando falamos de inovação, as pessoas tendem a ligar à tecnologia, mas não ligam àquilo que talvez seja mais parte da inovação, que é a construção de um pensamento que nos permita promover uma cultura de mudança. E uma cultura de mudança para enfrentar o amanhã. E se vivemos numa sociedade em rede e numa sociedade digital, naturalmente, nossa primeira preocupação, a grande preocupação que devemos ter hoje em dia, é perceber qual é o papel da escola nessa sociedade digital. Hoje em dia, por exemplo, somos desafiados pelo chat GPT, que é uma máquina, um robô, um chatbot, com quem no outro dia estive com o João Correia de Freitas a escrever umas coisas muito interessantes, mas ele teve uma ideia ainda muito mais interessante. Ele e o Vítor decidiram fazer um pequenino textinho, ou antes não fizeram um texto, eles fizeram uma pergunta ao chat GPT e o chat GPT escreveu um textinho de apresentação deste encontro que está na página da secção. Convido desde já toda a gente a olhar, porque esse texto é um texto provocatório. Nós vamos pensar seriamente o que é que isto quer dizer. Quer dizer uma outra mudança, um outro modo de estar. Isso significa, sobretudo, que o nosso pensamento de uma escola tradicional, de uma escola, por muita tecnologia que tenha, não tem ainda a mudança necessária, e jamais terá, porque ela é sempre constante, contínua, portanto, teremos de estar permanentemente abertos a esse percurso da inovação que se faz através da mudança, mas sobretudo que se faz a partir da mudança de pensamento sobre a educação. A mudança de pensamento na construção de uma cultura de inovação na educação, ou a mudança para promover essa cultura como um eixo central na formação dos nossos alunos, em qualquer nível de ensino. Nunca será demais dizer que cerca de 2/3 das nossas crianças irão trabalhar em profissões que não existem. Isso significa uma enorme abertura da escola, da universidade, de todos os ambientes de ensino e particularmente dos processos de aprendizagem ao longo da vida, ou, dito de outro modo, de educação ao longo da vida, para encararmos uma nova prática, um novo modo de estarmos em conjunto, mas estarmos em sociedade e, sobretudo, numa sociedade que garanta a liberdade fundamentalmente no espaço da construção do pensamento. Este é o objetivo do nosso encontro hoje. Mais uma vez agradeço aos nossos participantes, a todos os que aceitaram colaborar connosco diretamente nesta tertúlia, porque é isso que pretendemos fazer, e a todos os que nos estão a seguir, o que permitirá uma troca de ideias mais alargada, porque esperamos, sinceramente, que entrem em diálogo, conversem um pouco com os nossos convidados, façam perguntas, mas, sobretudo, questionem sobre aquilo que nós estamos a fazer no momento e aquilo que poderíamos aproveitar com as lições da pandemia. A pandemia foi, de facto, um momento muito triste para todos nós, um momento muito difícil, ao qual sobrevivemos, mas
não podemos esquecer que aprendemos bastante durante esse período. E não podemos recusar essas aprendizagens e fechar-nos novamente nas práticas confortáveis, ou naquilo que se chama lugar de conforto. Realmente, o futuro apresenta sucessivamente enormes desafios, em todos os níveis. E no nosso caso particular, agora estamos a olhar para a educação, e é neste domínio que devemos pensar seriamente as nossas linhas de desenvolvimento futuro, os nossos percursos, e sobretudo aquilo que é a construção de uma educação aberta, de uma educação em rede, de uma educação que seja capaz de olhar para o digital como um meio de trabalho, de enriquecimento dos nossos ambientes de trabalho. É este o desafio. Não me quero alongar muito mais nesta breve nota de introdução, porque é mesmo só isso, uma nota de introdução, reiterar os meus agradecimentos a todos e desejar um muito bom trabalho a todos que estão agora connosco. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Paulo Dias. Então, se calhar, passávamos agora, digamos, a um período em que vamos arrancar com o debate, depois desta pequena introdução, também ela tão rica e tão cheia de questões que a todos nos devem preocupar. Eu então queria fazer, já agora apresento, o meu nome é João Freitas, portanto pertenço à secção de Educação à Distância da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação e mais especificamente ao grupo de trabalho de Ambientes e Práticas Emergentes que está a organizar esta tertúlia, com a colaboração naturalmente dos meus colegas dos outros grupos de trabalho, que são a professora Teresa Pessoa, da Universidade de Coimbra, do grupo de Ciência Online e a professora Elsa Rodrigues, do Instituto Politécnico de Beja, do grupo de trabalho Qualidade e Inovação, que infelizmente por motivos de força maior não pode estar connosco presente, ou pelo menos neste início de sessão. Esperemos que ela possa mais tarde reunir-se. Eu se calhar começava precisamente a passar a palavra à professora Teresa Pessoa para apresentar o seu convidado, que é o professor João Sá, e a quem já agora aproveito para agradecer a disponibilidade e pronto, e fazer assim uma brevíssima introdução só para estarmos cientes de quem está à mesa desta tertúlia. Ok, boa tarde a todos também, e desejo que seja um bom momento de conversa e de partilha de experiências. Acho que é um pouco isso que estamos aqui a fazer. Como disse já o João Correia Freitas e o Paulo Dias, eu pertenço também à Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, e este grupo que está ligado ao ensino à distância é uma secção dessa sociedade, e temos refletido sobre estas questões que a todos nos toca, sobre estes ambientes online e de que forma é que nos toca. O meu grupo é sobretudo a docência online. É sobretudo esse, a reflexão sobre esse. A este grupo pertence outros colegas, a Isolina, que neste momento não está, o Luís Tinoca, a Fernanda Nogueira, enfim, somos um grupinho que também fazemos as nossas tertúlias particulares sobre esta temática. O desafio para mim foi convidar alguém que pudesse ser também uma mais-valia nesta conversa, e lembrei-me até porque estivemos há pouco tempo juntos num encontro também sobre Teaching and Learning After 2020, portanto, onde estive também com o professor João Sá, e lembrei-me, portanto, e de facto é uma pessoa aqui em Coimbra bastante reconhecida pelos vários grupos etários, desde alunos, doutorandos, professores, enfim, toda a gente fala do professor João Sá. Ninguém fica indiferente ao professor João Sá, pelo que ele sabe e também muito pelo que ele é. Portanto, o professor João Sá é licenciado em Engenharia Informática, daquela licenciatura ainda antiga, dos 5 anos, não é? É mestre também em Engenharia Informática e frequentou a licenciatura também em Ciências da Computação na Universidade do Porto, onde fez, não na universidade, mas na Escola Superior de Educação, onde fez a profissionalização em serviço. Portanto, neste momento é professor de ensino secundário, na escola onde, segundo sei, foi também aluno. No fundo é um professor que está em casa e se calhar não é por isso também indiferente. Vai-me lembrar um pouco o personagem do Clube dos Poetas Mortos, que é um professor que estudou numa escola e volta à escola
para depois voltar a dar aulas e, de facto, é um professor diferente. É formador de professores na área das TIC, que dirige centros de robótica e de programação, leva os seus alunos às Olimpíadas nacionais e que progridem para as internacionais, é bom dizer, não é? E depois penso que é curioso também falar na parte talvez mais humana e que também me chamou a atenção na conversa que tivemos aqui numa ação de formação, na parte mais humana de alguém que trabalha e que percebe muito desta parte tecnológica, alguém enfim, que se apresenta também como pai, aliás, há pouco ainda falou desse aspecto, como marido, que também acho que é interessante, como cidadão, e depois uma parte que também é muito importante aqui, como questionador e sobretudo, como seguidor de respostas. Acho que é genial a forma também como o professor João fala um pouquinho também de si, desta sua rebeldia e desta sua inquietação relativamente a esta questão da docência e do ser professor também, hoje em dia, de facto, é um momento complicado para todos nós. E agora passaria a palavra também ao professor João Sá, eu não sei se estou a fazer bem, que o João, mas penso que sim, acho que seria importante também que ele dissesse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua experiência, penso que sim. Não sei Muito boa se... tarde. Sim. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a simpatia e a generosidade das palavras da doutora Teresa e o convite que me fez para estar aqui. Estou com todo o gosto, porque aprecio este tipo de encontros e o registro em que eles estão a funcionar, num registro com uma certa informalidade, também me agrada, porque julgo que podemos ir mais longe, apesar de não ser uma abordagem académica, será com certeza uma abordagem cuidada a partir de perspectivas, de opiniões diferentes que nos enriquecem a todos. Aquilo que a doutora Teresa disse reflete um bocadinho do meu percurso, mas porque considero que a educação é fundamental e, como foi referido, a minha formação inicial é uma formação de engenharia, sou engenheiro informático e trabalhei durante algum tempo no desenvolvimento de software, na gestão de redes, mas senti a determinada altura que precisava de aumentar o meu contacto humano. E experimentei dar aulas numa vaga que havia na Bruter para 9 horas na altura. E depois decidi, pela experiência, mudar um bocadinho o meu percurso e que me trouxe até aqui. Relativamente ao encontro de hoje, haverá imenso a dizer, mas eu não me queria adiantar sem que fossem avançadas questões e, portanto, talvez ficasse por aqui para já, para voltar à fala daqui a pouco. Muito bem, agradeço muito. Estava aqui precisamente a pensar que seria uma boa altura para, para poder fazer as vezes da nossa colega Elsa Rodrigues e apresentar a Sofia Sá, que é um outro elemento que estará hoje, digamos, na mesa desta tertúlia. A Sofia Sá é psicóloga educacional, iniciou a atividade de formação em 2003 e atualmente é formadora pedagógica em diversas universidades e politécnicos e formadora consultora de Excel avançado Visual Basic em diversas empresas e institutos públicos. Professora auxiliar convidada a tempo integral entre 2018 e 2022 no Instituto Superior Técnico, onde lecionou 2 unidades curriculares de competências comunicacionais no mestrado de Engenharia Informática, e integra agora, a par da sua atividade formativa, a equipa de docentes da Escola Superior de Educação do Instituto Piaget de Almada, portanto, muito pertinho do meu próprio campus universitário, da Universidade Nova de Lisboa, fica ali Paredes Meias, praticamente. Onde leciona no Piaget, uma unidade curricular na pós-graduação de Ciência no Ensino Superior e desenvolve investigação na área de implementação de metodologias ativas neste mesmo nível de ensino. É também formadora certificada. De exemplo do que a Teresa fez, e pedindo desculpa pela exiguidade da apresentação, mas é também para salvaguardarmos o tempo para podermos debater. Não sei se a Sofia quererá acrescentar mais algum aspecto a esta pequeníssima introdução relativamente a esta, digamos, mais circunstanciada a este encontro. Não, está tudo dito. Pois então, quando vierem as perguntas, logo intervenho.
Muito bem, então nesse caso eu continuo, faço aqui um bocadinho, digamos, assambarco aqui um pouco esta parte da sessão, porque tiro o chapéu da nossa colega Elsa Rodrigues, que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Qualidade e Inovação, na secção de Educação à Distância, e passo para mim próprio e para o meu convidado, que é o professor João Paiva, que penso que muitos conhecerão. O professor João Paiva é professor associado de congregação na área de didática no Departamento de Química e Bioquímica e membro da Unidade de Ensino das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Meu grande amigo, já estava a tentar lembrar-me quantos anos, mas são dezenas, seguramente. O principal interesse situa-se nas relações entre a ciência com as outras áreas de saber, nomeadamente a poesia, a filosofia, a religião, a divulgação, a sociologia e a educação. É coordenador do Núcleo de Educação e Comunicação em Ciência e Sociedade do Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto, autor de vários livros, uma vintena dos quais são manuais escolares, e a quem eu agradeço muito especialmente esta sua disponibilidade para estar hoje e a quem lanço o mesmo repto de saber se não quereria, digamos, de forma mais circunstanciada esta tertúlia, acrescentar mais algum elemento de introdução. João Paiva. Obrigado, João. Está tudo muito bem. Venham as perguntas. Muito bem. Saudações a todos. Muito bom. Pronto. Neste momento, agora só falta debater. É o que é preciso. Como vocês sabem, o tópico, o tema abrangente ou agregador desta primeira tertúlia, 2 bits de conversa, é muito bem educação digital no pós-pandemia, em pé é que estamos. O professor Paulo Dias lançou já alguns reptos neste sentido. Eu vou, se calhar, pegar num deles apenas para, e se calhar começar pelo João Paiva, apenas, enfim, começamos pelos últimos e depois damos a volta e vamos falando com grande informalidade, se vos parecer bem. E também aos nossos todos participantes da tertúlia, que já vão, neste momento, em 48, a quem eu pedia que, se tivessem alguma questão, começassem por colocar na zona do chat, da conversa, para nos facilitar a organização das intervenções. Dito isto, João Paiva, tens esta sensação de que quase que há uma regressão relativamente à utilização dos potenciais digital neste período pós-pandemia, ou não será tanto assim? Sim, então muito boa tarde a todos mais uma vez e obrigado pelo convite aqui. Estes ambientes de tertúlia são particularmente simpáticos. Eu, na realidade, mesmo durante a pandemia, curiosamente, e até em ambientes extraprofissionais, intuí que em 2023 e 2024 iria existir um anticlímax e uma fobia ao digital, que significaria, de facto, para alguns de nós mais entusiastas das suas potencialidades, um desperdício e um desaproveitamento, mas registrei na altura a convicção, em relação à qual estou um pouco mais pessimista, de que depois disto passar, as pessoas iam num esquema de moderação relembrar e filtrar as mais-valias que ensaiaram. Portanto, o que se passou no Covid, julgo que estamos de acordo, nós que aqui estamos somos todos razoavelmente suspeitos, mas massificaram-se algumas intuições à força de que a mediação digital, nomeadamente esta, por exemplo, que estamos a fazer, assíncrona em vídeo, era amigável, era profícua, permitia até ir mais além do que simplesmente reproduzir o que se fazia na presencialidade física. Eu, quando falar hoje em presencialidade, tenho que introduzir isto, porque, enfim, com o João temos aqui conversado que uma das coisas que nós, no nosso léxico, devemos introduzir é quando falamos em presencialidade, para nós, nomeadamente, pode haver presencialidade mediada digitalmente ou fisicamente, e na realidade estamos a viver claramente esse anticlímax e essa fobia. Eu considero-a particularmente aguda nas questões do desperdício ecológico e civilizacional. Enfim, para entenderem um pouco melhor, eu sou um urbano que foi viver para o campo e que criou um excessivo sentido crítico em relação à urbanidade e ao desperdício da relação com a terra, com o tempo, com a paz.
e quando vou ao mundo urbano, enfim, algumas raras vezes, fico impressionado como é que não se aproveitou algumas questões da pandemia, por exemplo, para requalificar a vida nas cidades e, obviamente, promover o teletrabalho e evitar as filas do trânsito e precisamente ampliar as possibilidades de nem todos terem que viver na cidade. E o meu primeiro lamento, portanto, nem vai para o terreno educativo, mas para o desperdício social e civilizacional que estamos a viver em pós-pandemia e socialmente, de facto, parece-me que aprendemos muito pouco. Na educação também, enfim, eu conheço melhor o ambiente de educação superior, porque eu percebo no ensino básico e secundário esta saudade global e sistémica da companhia, da interação física e até do abraço, porque não dizê-lo, é muito aguda, nomeadamente nos primeiros ciclos de ensino. No ensino superior também seria, mas contava que no ensino superior não existisse em pós-pandemia tanta resistência a surfar em algumas ondas que tinham acabado de rebentar, mas existe na universidade onde eu estou, lamentavelmente, foram impostas regras que me parece que são de um saudosismo tremendo, com as pessoas contentadas em voltar ao que era de antes e desperdiçando muitas oportunidades. Claro que eu, nos meus nichos de criatividade pessoal e sempre dentro da lei, e vou terminar também para ser curto, também tenho a felicidade de dar aulas ao segundo ciclo e ao terceiro ciclo, onde este tipo de coisas, admito, sejam mais fáceis. Eu utilizo com uma radicalidade excessiva a metodologia de Felipe de Met, sala de aula invertida, e de facto criei durante a pandemia, reforcei os meus recursos digitais e fiz cerca de 100 pequenos vídeos de 10 minutos com praticamente todas as temáticas granuladas que são motivo das minhas intervenções típicas em atividades letivas, e disponibilizei-as e na realidade as minhas aulas são sempre quando são presencialmente físicas, eu formo um U na sala de aula e faço a minha primeira pergunta: o que é que têm a dizer sobre os recursos digitais que consultaram na primeira parte da aula que já aconteceu? Isto deixa logo um bocado descalço, enfim, para estas aulas não convém vir-se virgem, e é engraçado que os estudantes apreciam em teoria esta metodologia, mas reagem urticariamente na prática e no fim ficam mais ou menos rendidos, mas alguns mais honestos confessam a saudade de um esquema mais tradicional. É muito curioso e podemos também falar nisso. Muito obrigado. Já passo, João. Obrigadíssimo. Teresa, queres pegar tu e se calhar perguntar ao João se isto também é assim falámos sobretudo um bocadinho mais no superior, não é? Mas o João Paiva também. Exato, mas acho que o link já fizeste, João. Eu acho que chamamos o João Sá exatamente para que possa comentar realmente se estes dilemas e aquilo que vai estas formas de agir no âmbito do Covid aconteceram também no ensino básico. E passo a palavra então ao João Sá, sim. Muito bem, então, na minha perspectiva, haverá diferenças com certeza e também semelhanças entre o ensino básico e o ensino secundário, a este nível. Eu considero que houve também uma regressão. Os confinamentos levaram a que muita gente percebesse que era possível a existência de aprendizagens à distância, que existiam ferramentas, nomeadamente por videoconferência e outras, que fascinaram muitos, que desafiaram outros, que assustaram também muitos, e foi um período intenso. Mas quando se voltou ao presencial, foi deixado para trás muito do que se aprendeu, eu diria pela generalidade das pessoas. Haverá exceções, mas a generalidade das pessoas voltaram atrás. E algumas que queriam manter metodologias mais ativas, envolvendo com maior intensidade o digital,
nem sempre conseguiram e conseguem fazer porque institucionalmente se veem limitadas, desde logo pela gestão dos horários, dos espaços, do tempo, porque essa flexibilidade será maior, porventura, no ensino superior do que no ensino básico e secundário. A autonomia dos mais jovens é menor e, portanto, precisam de um outro tipo de orientação. Mas julgo que também há um conservadorismo demasiado abrangente. Eu julgo, não sei se me estão a ouvir, mas Estamos a ouvir, não te estamos a ver, mas estamos a ouvir muito bem. Estão a ouvir? Eu senti aqui um congelamento momentâneo, não sei se... E agora estão a ver? Não estamos, ainda não estamos a ver. Não. Então, mas estamos a ouvir muito bem, portanto podes continuar. Eu vou continuar e no final da minha intervenção saio do Zoom e volto a entrar para tentar resolver a questão. Tentando ser mais sintético. Por um lado, há esse conservadorismo que eu considero que está muito generalizado na mente quer de muitos professores, quer de pais e depois, por inerência, os alunos. Os alunos não racionalizam estas questões, mas sentirão uma dissonância entre aquilo que são as experiências que vão tendo online, com acesso a redes sociais, tutoriais no YouTube, TikTok, etc., e outras ferramentas digitais, para citar apenas algumas, e a forma como decorrem algumas aulas que para eles serão mais entediantes. Claro que há espaços, nomeadamente de disciplinas como a componente laboratorial, oficinal, o desporto também, a própria atividade física, nas disciplinas de educação física, que são em que a presença física é fundamental. E, portanto, eu acho que estamos num momento em que a tal regressão foi acentuada, e depois associando isto a outros fatores, e todos estamos a assistir às variadas manifestações de natureza laboral, sindical, etc. Eu diria até um desencanto, por vezes difuso, por vezes mais definido em algumas questões concretas. Isto torna o ambiente da escola, neste momento, na minha perspectiva, um ambiente em que há desconfianças. Portanto, eu acho que nós devíamos investir mais na confiança entre todos. E isso não depende do digital ou do analógico, ou do não digital, mas talvez também contribua para remeter mais para o analógico, para fugir do digital, porque aqui há uma aceleração, há recursos desconhecidos, que colocam outros riscos, e portanto isso funcionará talvez como refúgio, com todas as limitações que traz. E para já fico por aqui também. Eu vou sair, vou voltar a entrar do Zoom. Muito bem, muito obrigado, João. Eu se calhar fazia às vezes da Elsa, porque me apetecia perguntar à Sofia Sá se, como psicóloga educacional que é, se encontra alguma explicação para estes sinais de algum receio. Será que o retrocesso, será que estas fugas e estes refúgios são, enfim, eventualmente explicados por algum olhar mais crítico relativamente à forma como as pessoas olham para este tipo de ambientes, ou poderá haver aqui outra explicação? Neste caso, já agora, novamente, obrigada também pelo convite. O que eu senti, neste caso, também como consultora pedagógica e no técnico, dava aulas e fazia alguma consultoria, eu lembro-me de um momento que nunca mais me esqueço, que foi uma docente, eu assisti às aulas dela quando ela entrou, é uma questão que o técnico tem observações de aulas aos docentes que entram, e na altura senti logo que aplicar ali metodologias ativas faria todo o sentido. Quando chegou a pandemia, a colega ligou-me, desesperada. Sofia, eu preciso que me ajudes com aquela coisa do Active Learning, porque isto está muito complicado aqui, eu não estou a conseguir dar as aulas, isto está a ser muito difícil para mim, e eu achei aquilo muito engraçado. E perguntei-lhe o que é que ela estava efetivamente a sentir. Eu, por acaso, tenho imagens, se me permitem só mostrar, que ela dizia: Sofia, sabes, eu antes sentia que tinha o conhecimento na mão e falava, e os alunos ouviam-me, olhavam para mim e estavam todos a olhar e a acenar, assim, muito interessados.
E agora, o que acontece é que eu estou lá à mesma, mas é um deserto, e eu faço perguntas e ninguém me responde, e está lá tudo com as câmaras desligadas, e é muito complicado, etc. Ou seja, esta questão aqui, lá está. Os alunos antes já não falavam nem participavam nas aulas, mas esta questão aqui do conforto do olhar, do conforto de ter os alunos ali sentados a olhar, de alguma forma nunca lhe trouxe a necessidade de implementar metodologias ativas. Quando chegou a pandemia, o facto de todos os alunos terem a câmara desligada e de ninguém responder às perguntas trouxe-lhe um pouco mais esta questão. E realmente eu, a parte também do João Sá, também senti que durante a pandemia as pessoas fizeram um grande esforço por implementar mais metodologias ativas e saírem um pouco do conforto. Eu quando digo um pouco, é mesmo um pouco. Porque quando foi possível voltar às aulas presenciais, toda a gente estava ansioso por voltar às aulas presenciais. Paradoxalmente, eu como formadora pedagógica, o meu mundo nunca mais foi o mesmo, porque os docentes querem a formação pedagógica agora toda online. Ou seja, as aulas queremos presenciais, porque os alunos precisam de nós presencialmente, mesmo que não seja laboratórios, mas a nós dá-nos muito jeito de ter as formações pedagógicas online. Eu, quando estive no técnico no último ano, perguntei aos alunos que alunos é que preferiam ter aulas online. Numa questão também de diversificação e até para propor ao departamento que eu tivesse alguns dos turnos, tendo 8 turnos, daria para ter alguns, como alguém referiu aqui também no chat, ter alguns turnos presenciais e outros remotos. E foi-me negado. Foi-me negado porque, ó, isto assim não pode ser, porque depois há uns tipos que não querem sair de casa e que estão lá no campo no Alentejo e depois nunca mais cá vêm, e pá, isso assim não pode ser, portanto não podes ter 2 turnos remotos. Eu dizia, mas eu tenho alunos que estão em Erasmus, que faziam a minha cadeira na Irlanda, que faziam em todo o lado, e agora esses alunos não podem vir às aulas, embora quisessem fazer, têm que fazer a cadeira remotamente no Moodle, podendo vir às aulas remotamente. E de facto lá está. O que me foi dado foi, não, agora as instruções que temos é voltar tudo ao presencial. Então, por um lado, há esta questão aqui de os alunos até pedirem para haver turnos remotos, e tive muitos alunos que me disseram, não, eu gosto das aulas presenciais, mas tive muitos que me disseram, Sofia, ter uns turnos remotos era excelente. Por outro, os próprios docentes ansiosos por ter os alunos no conforto das suas salas normais, não é? Onde a passividade dos alunos acaba por não chocar tanto, porque ao menos estão a olhar para nós. E, no entanto, as empresas todas que, de facto, começaram, e nas empresas houve uma grande evolução. Por exemplo, a Nokia, onde o meu marido trabalha, os colaboradores podem escolher agora estar lá todos os dias, estar lá nenhum dia ou estar lá 2 dias. Portanto, ou seja, foi feita uma escolha que nunca aconteceria antes da pandemia e, portanto, acredito que tenha havido um retrocesso da parte dos docentes para os alunos. Porque, mesmo na área da investigação, existem muitos grupos de trabalho que se estabeleceram e que vieram a conseguir melhores pontos porque passaram a ter só reuniões remotas, que antigamente não era tão tranquilo. A nível de formação pedagógica, chegamos a muito mais docentes agora, porque os docentes querem ter tudo remoto, mas nas aulas quer-se voltar ao tradicional, ao comum, e acredito realmente, também como investigadora da área das metodologias ativas, porque em sala de aula a passividade dos alunos é-nos normal. E remotamente a passividade dos alunos é-nos terrível, não é? Porque não ligam as câmaras e porque não respondem às perguntas no chat. E, portanto, de facto, como psicóloga diria que isto tem muito a ver também com a falta de apoio pedagógico que houve e foi constante. Nós próprios todos estávamos a tentar sobreviver, não havia propriamente guidelines pedagógicas para apoiar os docentes. Em algumas instituições houve mais que noutras, mas acima de tudo ao conforto eu tive sempre aulas presenciais, eu sempre dei aulas presenciais e mesmo reconhecendo algumas vantagens das aulas remotas, e eu como investigadora e formando prefiro aulas remotas, mas vou continuar a dar presenciais porque essa é a minha zona de conforto. Outras instituições, como o meu exemplo, por exemplo, o Piaget, pegaram nisto para fazer, então vamos fazer aqui pós-graduações online, totalmente, para garantir que conseguimos ter pessoas de todo o mundo. Portanto, de facto, houve de tudo. Acredito que houve uma regressão e quase um trauma com as avaliações que tiveram que ser remotas, e algumas pessoas dizem, eu não quero aulas remotas porque eu não quero fazer avaliações remotas, como se uma coisa implicasse sempre a outra, ou tivessem que andar sempre de mão em mão. Portanto, sem dúvida que o hábito é uma força motriz muito grande e que as instituições não acompanharam esta mudança, e as próprias instituições também dizem, não, tem que ser aulas presenciais porque senão o tipo que tem um monte no Alentejo nunca mais vem à faculdade. E, portanto, seria por aí.
Ou seja, é sobretudo uma questão de inveja. Ou seja, pois. Muito bem. Deixem-me sublinhar aqui um aspecto que me parece que talvez, digamos, como adendo à discussão que está a acontecer, e nós já começamos a ter algumas intervenções também no chat, na conversa, e já lá irei, mas só, digamos, a talho de foice, por aquilo que foi dito, eh, não tenho certeza, mas eu presumo que de alguma forma, bom, sem dúvida alguma que não há pior que uma pessoa ser obrigada, não é? Portanto, quando todos nós fomos obrigados a entrar com o confinamento num modelo de emergencial, portanto era aquilo que era possível fazer e não outra coisa. Mas fomos obrigados e, portanto, percebe-se que, digamos, tirando essa limitação, essa obrigatoriedade quando a pandemia se começou a resolver, percebo, de alguma forma, esse retorno às origens, coloquemos desta maneira. Já não percebo tão bem um aspecto que agora a Sofia e o João Paiva e o João Sá também tocaram, que é, parece que, não sei se é com base na má experiência ou com base na experiência se calhar demasiado boa, que parece que não, então isto agora remotamente não, uma coisa tem que ser presencial. Há um colega nosso que estava aqui a fazer o comentário, o colega Álvaro Barradas, que diz sobre a regressão, creio que houve orientações gerais do grupo no sentido de voltar ao modelo presencial físico após a pandemia. Eu estou como o João Paiva, entre um presencial de figura de corpo presente físico e uma presença remota que é muitas vezes muito mais assumida e muito mais comprometida e eficaz, eu sei o que é que escolho, sem qualquer dúvida. Mas sim, há de facto digamos, houve uma revoada no sentido de tentar. Eu parece-me que é muito mais um reset, posso estar enganado, mas parece-me que é muito mais um reset administrativo. Isto é, ok, acabou a pandemia, portanto vamos fazer o reset e voltar onde estávamos. Mas talvez porque, enfim, e a Sofia também referiu isso, não havia preparação, não havia guidelines, ou pelo menos não houve tempo para nós podermos criar um consenso geral relativamente a guidelines. Eu penso que a maior parte das universidades fizeram sair recomendações e apoios, desde as coisas mais simples, de tutoriais como usar o Zoom, até reflexões um bocadinho mais aprofundadas sobre como, enfim, em que medida é que uma aula online não é uma replicação de uma aula ao vivo em local, na sala. E eu penso que, de alguma forma, houve necessidade deste reset para pôr as coisas todas um pouco mais organizadas, na medida em que, com o confinamento, houve alguma desregulação também, de alguma forma. O aspecto da avaliação para mim é também muito relevante, porque nós sentimos, não sei, penso eu, toda a gente sentiu grande dificuldade em tentar encontrar um modelo avaliativo, porque era para tentar encontrar qualquer coisa que fizesse sentido, era provavelmente aquela frente onde era necessário mudar mais, porque na cabeça das pessoas, bom, eu estar na sala de aula a mostrar PowerPoints, eu não advogo digamos, esse modelo, ou essa maneira de estar, mas apesar de tudo percebe-se como é que se passa para o online, mais ou menos, e depois temos o problema, se os PowerPoints eram difíceis de gestão em sala de aula pela sua, enfim, todas as características que PowerPoints a mais podem ter, obviamente que online ainda por maioria de razão. Mas não vou avançar mais, vou deixar estar bocadinho isto tudo a borbulhar. Vou acrescentar aqui um contributo da Antónia Carreira, que é professora do primeiro ciclo há 35 anos, e acha que provavelmente um caminho a seguir seria a existência de um dia por semana em que se recorresse ao ensino remoto. Eu não vou usar o termo ensino à distância, porque o ensino à distância tem uma conotação tradicional, histórica, formal, dentro das universidades que fazem e das escolas que fazem ensino à distância, com uma componente assíncrona mais forte, com a autonomia do aluno, etc. Bom, enfim, uma série de coisas que provavelmente não estão aqui contempladas naquilo que a nossa colega Antónia Carreira está a querer dizer, designadamente porque está a falar do primeiro ciclo, ou mais dos ciclos mais jovens, e portanto falarmos talvez no ensino remoto ou de uma presença mais flexível uma vez por semana, para que não se regressasse
à normalidade, só a ordens superiores é que se vai lá, julgo eu. É um testemunho que foi deixado às 18h32, peço desculpa não ter pegado logo nele, mas queria aproveitar agora para deixar aqui. Remeti outra vez para o João Sá, que entretanto já está connosco, acho eu, ou pelo menos há bocado estava, sim senhor. Confirmo. Muito bem, continuas sem... não, agora há cores, com a muito imagem. bem, agora já não é preto sobre preto, agora há cores. E também ao João Paiva, e perguntava se face estes, enfim, estes comentários que foram entretanto produzidos, se querem dizer alguma coisa, se calhar começava por manter a ordem apenas, João Paiva, quererás repegar em alguns aspectos para sublinhar ou introduzir outros? Sim, não, eram mesmo sublinhados. Por um lado, achei piada ao que disse a Sofia e a este medo de que o outro esteja no seu monte alentejano, esta metáfora que esta sim faz saltar para cima algo latente que nós sentimos e que resiste ao que estamos aqui a falar, e é um paradigma controlista e com o primado da desconfiança, da balda. Não é? Este mesmo primado da desconfiança mina depois os processos mais criativos de avaliação, ainda extremamente focados na classificação e no controle, e eu, enfim, depois vamos falar disso, sou um otimista do chat GPT para precisamente pôr isto ainda mais de pernas para o ar, a este nível, mas portanto, sinto que há esse primado. E depois, de facto, na justificação, só sublinhar o que disse o João Correia de Freitas, porque eu acho que é a palavra certa, que isto tem muito a ver, enfim, nós como humanos aspiramos todos à liberdade, enfim, seja lá isso que for, e na realidade o facto da experiência digital em Covid ter sido claramente forçada e ainda por cima associada no sentido afetivo a um momento denso, sombrio, de dor, de contenção, de sofrimento e até de morte, cria aqui um trauma, a palavra é esta, e eu até me leva a perceber um bocadinho melhor o que estamos a fazer e o que precisamos agora para sarar feridas e fazer um recomeço. E na realidade, eu que sou um otimista, estou a pensar que pode haver aqui uma ironia da pandemia, com a sua hiperdigitalização, ter dramaticamente desacelerado o aproveitamento da digitalização para a inovação. E o motivo, enfim, psicossocial é este do trauma que o João colocou em cima da mesa. Muito obrigado, João Paiva. João Sá, mais algum comentário? Sim, eu tenho aqui dois tópicos, essencialmente, e vou naturalmente falar mais na perspectiva do ensino básico e secundário, que são determinantes. Que um deles tem a ver com os processos de autorregulação das crianças. Continuar num registro predominantemente online tem esse problema. E o que também acontece presencialmente. Portanto, com todos os estímulos, com toda a competição que existe num computador, basta abrir um separador ou abrir uma aplicação muito mais estimulante do que estar a participar numa aula, o que não acontece com todos os alunos, mas acontecerá com bastantes. Isso trouxe dificuldades de vária ordem. E depois as desigualdades socioeconómicas e familiares, até do ponto de vista do espaço disponível em casa, dos equipamentos. Portanto, tudo isto, dependendo também das zonas do país, e às vezes dentro da mesma cidade, na mesma escola e até na mesma turma, desigualdades que nem sempre eram evidentes, apesar da distância, tornaram-se visíveis com os confinamentos. E isso criou um afastamento, em alguns casos dramático, de alguns jovens, de algumas crianças da escola. Portanto, o acompanhamento que puderam ter em casa, por todas estas razões e por outras, fez com que se sentisse muito a necessidade de voltar a práticas anteriores. E depois dizer também que estas questões, como se pensa a educação, não podem estar desligadas das questões laborais, das questões sociais,
porque uma criança menor não pode ficar só em casa, não pode ir para a escola uns dias a uma hora e outros dias a outra hora, porque os pais não têm essa possibilidade. Portanto, estas questões são muito concretas e muito presentes no dia-a-dia das famílias. Muito obrigado, João. Eu cometi aqui uma pequena indelicadeza. Deveria ter passado a palavra à Teresa Pessoa, porque é a pessoa, peço desculpa pela cacofonia, que convidou o João Sá, mas faço agora, Teresa, não sei se querias, se calhar, pontuar mais alguma coisa relativamente a estes aspectos que também o João retocou e que temos estado a debater. Há palavras que se têm repetido, não é? E, no fundo, essa ideia da regressão e de voltarmos todos ao presencial. Alguém falou aí no chat das normativas que há no ensino superior, do CRUP, das universidades voltarem ao presencial, só que as universidades também, durante este tempo, tiveram fechadas, não é? Os edifícios não foram tão bem mantidos, os aparelhos, a parte tecnológica das salas de aula, algumas deixam alguns problemas, portanto há obras a fazer, e eu falo um pouco até aqui pela universidade. Nós voltamos ao presencial, às vezes em condições com mais obstáculos físicos do que tínhamos quando andávamos no digital. Portanto, a regressão às vezes tem a ver não só com as metodologias e com a questão pedagógica, mas também terá a ver às vezes com os obstáculos físicos que são maiores na presença do que no digital, e às vezes são ou a sala que não é própria para trabalhos de grupos, nem trabalho com o computador, ou há assim vários constrangimentos que podem aparecer e que se calhar no digital poderá ser mais fácil de resolver. O que eu noto nos alunos da universidade, e que já agora gostaria também aqui de apontar e também de perguntar, portanto, à Sofia e ao João Paiva e ao João Sá, o que eu noto, nós somos diferentes, portanto, as questões da metodologia são diferentes, é mais fácil montar para mim, é mais fácil usar o Flipped Classroom no digital do que na presencial, mas penso que também, pronto, até por questões técnicas às vezes e de obstáculos físicos, mas os alunos também vêm diferentes, nós estamos diferentes, mas os alunos também vêm diferentes. E vêm diferentes e acho que vêm e faz-me pensar, não é, um pouco na importância também da presença. Portanto, o digital é fundamental, mas a questão também da presença e dos filtros que a presença implica na relação humana, não é? E, portanto, eles estão habituados, eu noto isto sobretudo este ano, no primeiro ano, que gosto muito de ter o primeiro ano, e eles estão, portanto, eles estão habituados a desligarem-se e a conectarem-se quando querem, não é? E eles não podem fazer isso no presencial, portanto, acho que vêm com pouco treino da frustração, que acho que é importante também, da resiliência e da forma de estar, o comportamento até na sala de aula. Portanto, eu vejo que há alterações aí e que, sobretudo, um papel importante do professor também hoje em dia poderá ser esse, não é? Outros papéis poderão ser feitos pela tecnologia, mas em termos de convivência, ter os afetos, que alguém também falou por aqui, e dos comportamentos relacionais, eu acho que vêm diferentes, de facto, e acho que é preciso investir. E eu não sei o que é que pensam, já agora também gostaria de saber se o que é que sentem também com estes novos alunos e com estes constrangimentos que temos também físicos, não é? Dos espaços. Por acaso, há pouco tempo estive num espaço de uma escola secundária e estava ótimo, mas não sei se há dificuldades em manter também essa parte dos aparelhos e dos equipamentos. E o que é que notam também dos alunos? Que eu penso que os alunos estão diferentes e penso que há algum trabalho aí a fazer, não sei. Passo a palavra agora, se calhar. Sim, Sofia. sim, ok. João, podes falar. Não. Eu era só para dar um tónus aqui, embora excessivamente prático, e corroborando uma coisa que disse a Teresa rapidamente, eu tenho pessoalmente muito mais constrangimentos técnicos. Então, nas aulas de apresentação de trabalhos, e agora com o ChatGPT nós vamos ter que valorizar, enfim, a apresentação e a discussão oral, seja ela mediada digitalmente ou em presença física,
O granel, ainda vem gente com penes nas apresentações, depois tem uns filmes e precisam de umas aplicações, e no Zoom corre sempre lindamente. Eu, inclusive, tenho aqui uma brincadeira que faço, que é, no Zoom arranjei uns vídeos e meto um cronómetro por trás, e eles sabem, isto tem 8 minutos, começa a verde, depois a amarelo e a vermelho, e na realidade os tempos são super controlados, eles têm que ter no Moodle a apresentação. Tenho permitido que alguns estudantes até tenham a pré-apresentação gravada, e é impressionante como, estatisticamente, na mediação digital, a probabilidade de constrangimento técnico é super inferior à de um transporte. Depois vem tudo atrasado ao fim da tarde no Porto, o trânsito é um caos, chega tudo, a apresentação vai começar, está um estudante, depois chega outro porque o metro não sei o quê, e de facto em Zoom a coisa corre. Eu às vezes inclusive faço aulas a horas malucas, e então ainda corre melhor, a 22, e é impressionante isso. Admito que não seja para todos, mas é uma pena às vezes não nos deixarem fazer isto mais transparentemente. Muito bem. Estava aqui há bocado, a Teresa estava a falar, e eu estava a reparar precisamente num comentário que a Fernanda Nogueira, olá Fernanda, tinha feito a propósito desse refúgio, desse retrocesso, em que ela dizia, ou disse, será que os alunos, sobretudo os mais velhos, não racionalizam também esta relutância? Dando testemunho que existem já alguns movimentos de alunos que estão a migrar para telemóveis simples, mais básicos, para deixarem de estar online, o que eu acho uma coisa, nós sempre, enfim, conhecemos bem a dinâmica muito fina e muito sofisticada da vivência académica, e portanto, enfim, não me surpreende, mas não me surpreende verdadeiramente, mas não deixo de achar curioso que haja eventualmente esse movimento migratório para uma, no fim de contas, para se poder dizer, eu não posso ligar porque o meu telemóvel não tem essas funcionalidades. Eu gostava de passar aqui, sublinhar aqui um outro aspecto que foi falado, e foi falado relativamente portanto, às presenças online dos alunos e ao deserto, que são os ecrãs todos desligados, e à impessoalidade e à frieza que estas salas se revestem numa circunstância dessas. Eu devo dizer que com os meus alunos do primeiro ano, de há 2 anos, se não estou em erro, um ano, peço desculpa, do ano passado, eu tive a experiência portanto, eu sou muito insistente nisso, portanto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que me perdoe, mas é quando vêm com as histórias da privacidade por causa da Câmara, eu não lamento. Há de certeza uma parede branca nas vossas casas que pode estar atrás de vocês, portanto encontrem lá uma forma qualquer, mas vocês têm que estar, se não estão com a imagem ligada, de forma significativa, eu conto como falta. Isto suscitou alguma polémica. Eu tenho a grande vantagem de estar às vezes, por vezes, carrancudo e os cabelos brancos, que me dão uma certa enfim, facilidade para dizer este tipo de coisas sem excessos de contestação, e também com um sorriso nos lábios, que também ajuda. O que é um facto é que no final todos os alunos, tendo vivido depois essa experiência, reconheceram que foram das aulas mais giras que tiveram. E obviamente que não me interessa que estejam, e eu peço desculpa porque de alguma forma neste ambiente de tertúlia é um bocadinho o que está a acontecer, mas se fosse uma situação de aula eu estaria naturalmente a convocá-los e a chamá-los e a perguntar, e se quiserem mimetizando um pouco o que nós fazemos até com a presença em sala física, não é? Quando vemos que alguém está distraído, ou se alguém de repente começa, enfim, a variar numa nota menor, tentar um pouco recuperá-los e trazê-los de volta para a discussão. Isso funciona muito bem. Não tenho aqui o Vitório Teodoro connosco, que é uma pena, mas ele também faz muito esse trabalho de, quando está em situação de aula remota, ele aliás leva até, eu não diria um extremo, mas leva até ao ponto de ele praticamente que não avança com nada, são sempre os alunos que ligam e partilham a tela para seguir aquilo que ele sugere que eles façam para ilustrar os aspectos que quer trabalhar com eles. Portanto, lá está, como em tudo o resto
o digital, e eu falo pelos ambientes e práticas emergentes, trazem de facto um conjunto de potencialidades que têm que ser bem aproveitadas, mas não basta, pegando numa frase antiga do tempo do projeto Minerva de há 40 anos, e que era, não bastava colocar a tecnologia na escola, era preciso ir muito mais longe que isso. Aqui a questão é eminentemente pedagógica, saber bem o que fazer com as tecnologias, quando nós temos essas potencialidades à nossa beira portanto, nos são dadas as possibilidades de as utilizar. Eu passava agora de novo para o João Sá, porque é uma coisa que me. Vamos lá ver, há uma coisa que separa claramente o superior do não superior, e tem a ver um pouco com a autonomia dos alunos, com a sua maturidade. Por muito que a gente diga que no primeiro ano eles são praticamente alunos, são muito mais alunos do secundário do que são alunos do superior, apesar de tudo, há já um percurso feito e uma autonomia que acaba por nos facilitar a vida, mas não é tanto assim quando nós pensamos no ensino não superior. E, de facto, há aqui este desafio, quando nós pensamos em ambientes enriquecidos pelo digital, mesmo agora numa altura em que, depois do susto da pandemia, do confinamento e do alargar, do imenso alargar do fosso digital entre aqueles que tinham acesso à tecnologia e os que não tinham, com as medidas do governo antecipadas para colocar computadores disponíveis para todas as crianças, que aliás têm um aspecto, eu não diria curioso, eu diria quase que esperável, expectável, e que é o facto de nem todas as famílias estarem disponíveis para assumir a responsabilidade de um equipamento. Eles conhecem bem os filhos que têm, coloquemos desta maneira, e portanto estar a assumir perante a instituição que medeia o fornecimento, que é a escola, que repõe o equipamento, se no caso haver algum problema, eu compreendo que haja alguma também relutância desse ponto de vista. Mas para todos os efeitos, há de facto um penetrar a uma escala não vista anteriormente de equipamentos nas mãos dos alunos. Portanto, não sei se será exatamente o momento de se passar para um bring your own device, porque daí é um bocadinho a antítese precisamente desta defesa não é o melhor termo, mas deste argumento, deste argumentário do remoto como modelo enriquecedor da presencialidade em sala, em local, no físico, mas há de facto digamos, parece que um movimento em duas velocidades, não é? Portanto, com um certo desajustar daquilo que são as potencialidades do digital, designadamente no ensino não superior. Sendo curioso, e agora trazia para aqui um tema que ainda não foi agarrado, mas que penso que é muito válido, embora a Sofia há bocado tinha mencionado nisso, poderia talvez até ser uma coisa que ela pudesse também repegar, e que tem a ver com a formação de professores. Nós estamos muito habituados à formação de professores no ensino não superior, existe um modelo bem firmado e por todos, penso eu, pela maioria conhecido, se não por todos. No ensino superior as coisas têm digamos, uma dinâmica, uma lógica bastante diferente enfim, começa agora a ser mais usual haver uma preocupação com aquilo que se passa em termos da preparação pedagógica dos professores do ensino superior. E isso parece-me que é um elemento que vale a pena ter em conta. No não superior, há um programa de formação intenso lançado pelo Ministério da Educação que aponta para os 100.000 professores formados em 2 anos, à volta disso, 2, 3. No ensino superior vêm sobretudo iniciativas de natureza mais, digamos, individualizadas a cada uma das escolas, a cada uma das universidades, em que a preocupação do pedagógico passa também a estar presente e de sobremaneira também devido a esta pós-pandemia. De repente percebemos que no ensino superior estávamos muitíssimo mal preparados para conseguir, apesar de todas as capacidades enfim, das competências que naturalmente versam neste nível de ensino, não estávamos de facto de todo preparados para enfrentar a pandemia de uma maneira elevada e que pudesse, se calhar, eventualmente, poupar-nos alguns momentos de retrocesso, porque se calhar também são justificados por menos sucesso na aplicação que foi anteriormente feita.
Sofia, há bocado falaste que tinhas João, estado... antes de passar à Sofia, deixa-me só fazer uma intervenção, posso? Claro. Não, eu acho que tem sido tipo de coisas muito, muito importantes e eu acho que estamos a mexer naquilo que é crucial, que tem a ver com uma cultura organizacional. E a cultura das instituições de ensino, de todos os níveis, não só nos primeiros ciclos, no secundário, como na universidade, é genericamente uma cultura baseada no presencial, quer dizer, a introdução da distância não faz parte do vocabulário, nem faz parte do imaginário já agora. Portanto, aliás, quer dizer, a própria regulação do ensino à distância no país foi um processo muito lento, demorou bastante, quer dizer, não houve da parte da tutela e da parte da agência, da A3ES, uma preocupação séria sobre esta matéria. E eu repito a palavra, uma preocupação séria, não é? E mesmo depois de ter sido estabelecido o regime jurídico do ensino à distância no país, com um profundo atraso, inclusive, à comunidade dos países de língua portuguesa, dos países da comunidade de língua portuguesa, a fazerem já essa regulação de uma maneira muito forte e eficaz, no sentido de garantirem a qualidade do modelo neste regime de ensino. Portanto, o que me parece é que não foi feito ou não foi desenvolvido o passo seguinte, que foi promover uma cultura organizacional capaz de acomodar tudo o que é o digital numa versão que está para além da sala de aula, isto é, pensar em rede, porque colocar tecnologia na sala de aula não chega, é uma dimensão absolutamente necessária, tal como uma sala de operações tem que ter tecnologia, e cada vez mais tecnologia, e isso é perfeitamente normal, e eu preciso de tecnologia no espaço onde estou a trabalhar. Quer seja presencial ou não presencial. Mas, para além disso, tem que haver um desenvolvimento do pensamento sobre esta matéria. E se há regressão, como foi aqui dito, se há eu gostei muito da expressão do João Paiva, desperdício social e civilizacional, e a saudade do tradicional, realmente é isso, é precisamente porque não houve um incentivo à mudança, houve sim uma desvalorização crónica de tudo o que tem a ver com um sentido de inovação na educação em geral. Essa desvalorização é social. As pessoas olham, é uma máquina, pois está bem, então. Quer dizer, e fizeram-se os maiores disparates de introdução de tecnologia sem preparar as pessoas para essa mudança no plano da utilização da tecnologia. Claro que hoje em dia não vivemos já esses tempos, estamos num momento diferente, mas creio que aquilo que estamos a sentir aqui hoje, neste debate, é a dificuldade da mudança institucional, da própria mudança no plano da cultura da organização. Estamos a falar das organizações de ensino, são organizações aprendentes, são organizações que têm que ser olhadas numa forma não estática, numa forma evolutiva, dinâmica. E é esse o problema. O sentido da saudade tem a ver com o sentido do conforto. As pessoas não estão confortáveis numa instituição que não sabe trabalhar isto, que não reconhece o trabalho à distância, que imediatamente após o fecho da pandemia, ou enfim, os sinais de pandemia começaram a diminuir, e então as instituições, particularmente as de ensino superior, passaram a exigir novamente a presença. O Monte no Alentejo é o melhor exemplo disso, mas o Monte no Alentejo quer dizer a grande mudança educacional para este país. O problema é esse, as pessoas não conseguem entender isso. É que se quem vive no Monte no Alentejo ou algures numa aldeia bem isolada no interior do país tiver acesso à educação, provavelmente, não é provavelmente, é de certeza, fará muito mais para o desenvolvimento social na região onde vive. E essa é a diferença.
Não é trazer as pessoas à cidade só ou à sala de aula, é ser capaz de levar a instituição junto das pessoas que estão no terreno e que estão, de facto, a viver e a mudar as práticas sociais e civilizacionais, para utilizar a expressão do João, no terreno. Isso é um fator de mudança, garantindo também que, através do digital, essas pessoas estão em rede, estão a partilhar, estão a colaborar. E qualquer uma delas pode ser o centro dessa rede, como se fosse o ponto nuclear na universidade tradicional ou na escola tradicional. Pode ser aquilo que nós entendemos. Um grupo de trabalho muito bom que está ali, tem aquela sala de aula. Não, a rede não tem centro, não tem topo, não tem base, não tem nada, é uma rede, por isso é rede. Qualquer ponto pode ser um centro. E eu posso ter no Monte Alentejano um dos maiores momentos de desenvolvimento. E posso ter alguns numa aldeia também, num centro habitacional mais longínquo, posso ter esse centro de desenvolvimento. E é por isso que nós devemos lutar, é essa a mudança da criação da comunidade, ou na comunidade educacional. É aí que nós devemos ter uma maior atenção e perceber que há experiências de utilização do ensino à distância em todos os níveis de ensino, tem promovido claramente uma alteração profunda. E o regime jurídico, volto a referir, surgiu tardiamente neste país, muito tardiamente, até com fortes resistências por parte das outras instituições, porque sentiram-se ameaçadas imediatamente, porque teriam que fazer formação específica, teriam de começar a trabalhar de outro modo. A própria agência, a partir do momento que tem o regime jurídico, passa a exigir competências pedagógicas para o online, o que é perfeitamente natural. Portanto, e essa mudança é uma mudança que não é aceita por toda a comunidade. Aliás, permitam-me que diga outra coisa. Os nossos colegas na universidade foram contratados para darem aulas presenciais. E grande parte deles recusa-se a assumir que vai ter que dar aulas não presenciais. Portanto, há uma cultura organizacional que tem que ser sujeita a uma profunda mudança, através de desafios também eles institucionais. Faz parte do quadro das políticas públicas promover esta mudança e não esperar exclusivamente que os atores, que esta rede de atores navegue para os novos territórios, porque eles não têm estímulo nenhum para isso. Quer dizer, não é o facto de agora poder ter mais computadores e fornecer computadores para as escolas ou para as crianças que vai resolver tudo. Vai melhorar com certeza. Estou perfeitamente convencido de sim. Mas não vai resolver tudo enquanto não houver uma mudança na cultura organizacional. Era isto que eu queria deixar aqui presente. Obrigado, João. Não, eu é que agradeço, muito obrigado. Nós estamos a 15 minutos de terminar e, portanto, eu ia agora fazer uma inflexão que não me parece, digamos, artificial de todo, embora de facto o seja, na sua natureza, e que é o seguinte: nós temos aqui qualidade, os grupos de trabalho de qualidade na docência, de ambientes e práticas emergentes e de qualidade e inovação. Desculpem, docência online, peço desculpa, cruzei os dois por outro motivo. Portanto, docência online, ambientes e práticas emergentes e qualidade e inovação. E falámos, já aqui se atravessaram várias vezes a presença da inteligência artificial, designadamente pelo ChatGPT, desde novembro para cá está a provocar enfim, uma convulsão, parece-me a mim, grande. E eu gostava de pegar nestes últimos 15 minutos para dar mais uma volta aos nossos convidados, cruzando um pouco com isto tudo, se já a coisa já era complicada, digamos, neste quadro de algum retrocesso, de algum conservadorismo. Penso que aqui é uma boa palavra para se utilizar, algum conservadorismo pedagógico relativamente à rejeição das potencialidades dos ambientes digitais, que dizer de algo que agora neste momento, enfim, quando designadamente o ensino superior, mas também de alguma forma no secundário, há muito este instrumento de avaliação que é o trabalho escrito, e em que de repente, embora a guerra entre o ChatGPT e os programas que fazem com que o ChatGPT não pareça o ChatGPT, e os programas que estão a ser desenvolvidos para que se perceba que aquilo foi o ChatGPT, e assim sucessivamente, todas estas guerras de tecnologia avançada que estão neste momento
em cima, um pouco, enfim, à nossa volta, em medida que isto vem trazer um impacto grande, que penso que é indiscutível, mas que tipo de impacto? Será que vamos olhar para o ChatGPT como estamos a olhar para o remoto e para as potencialidades do online como uma coisa que é de proibir? Eu acho que seria dos maiores disparates e pagaríamos muito caro se assim fosse. Mas eu vou reservar a minha opinião lá mais para a frente e passava novamente, se calhar ao João Paiva, que há bocado tinha expressado objetivamente essa vontade, e depois dava uma volta pelos restantes convidados também. Não, só uma nota, o chat GPT para a maioria das pessoas é tão fantástico quanto assustador, e compreende-se isso, enfim, não queria desprezar toda a problemática da questão ética de saber se genericamente a inteligência artificial em geral nos humaniza ou não, e o chat GPT em particular. Agora, eu tenho uma nota de otimismo sobre a educação, porque hoje nas universidades, não sei se sentem isso nas vossas, os professores usam e abusam de pedir trabalhos aos estudantes. Eu acho isso fantástico, e nomeadamente trabalhos, quanto haja mais páginas, melhor. Eu, quando peço trabalhos aos estudantes, peço para o fazerem numa projeção personalista e sintética sempre, porque não havia chat GPT, mas eu já achava que o senhor Google fazia excelentes trabalhos, e depois, como não me sinto como professor polícia, já tinha esta cultura. O ChatGPT vem baralhar positivamente tudo isto, e o melhor é juntar-nos ao inimigo. Portanto, eu estou-me a ver a dar aulas com o ChatGPT, a irmos lá todos perguntar e a fazermos mastigações de síntese e críticas sobre isso, e, portanto, eu estou animado com a coisa, enfim, para ser curto e grosso. Deixa-me só comentar que no outro dia estive a fazer uma orientação de uma aluna de mestrado, e por exercício e com a colaboração dela, cada vez que ela me fazia uma pergunta eu metia para o chat GPT, e olha que não tenho a certeza se ela não terá ficado melhor servida em alguns aspectos. Claro, Mas, aquilo é muito bom. mas Teresa, não sei se queres... Não, agora acho que passo, dado pouco tempo, acho que passava a palavra ao João Sá. Não sabe. Ok, muito brevemente. A minha percepção é que ainda é uma minoria, ou são uma minoria, os professores que conhecem o ChatGPT, e os que estão a discuti-lo estão preocupados, mas já estavam antes, porque já sabiam qual poderia ser o impacto da inteligência artificial na educação. A minha convicção é que não vai alterar aquilo que são as práticas dos bons professores, e este poderá ser um tema polémico. O que é ser um bom professor e as práticas que esses professores têm na escola e no ensino, porque isso implica uma avaliação verdadeiramente formativa, um acompanhamento de perto, uma validação, e, portanto, aí o ChatGPT é um auxiliar excelente, que tem de se ter cuidado também com ele, porque também tem erros, porque há enviesamentos, por tudo isso, por todas as questões éticas associadas. Mas será efetivamente uma ameaça para aquilo que eu classificaria, assim, sem muito cuidado, como maus professores. Esses estarão com um risco acrescido. E em síntese é isto que eu diria neste momento. Faz-me lembrar uma frase que tem para aí 30 anos, que era um dos pedagogos que nós usávamos com referência nessa altura, relativamente a, como é que ele dizia? Dizia qualquer coisa deste género: os professores que têm medo de serem substituídos pelas tecnologias provavelmente merecem ser substituídos pelas tecnologias. E vou passar à Sofia, a quem peço também um comentário relativamente a este tema. Não esta última frase, mas ao tema. Isto faz-me lembrar quando eu comecei a dar formação pedagógica sobre aquelas plataformas que já há muitos anos que podíamos usar em sala de aula, o Kahoot, o Mentimeter, etc. E os professores olhavam para mim no ensino superior e diziam: Sofia, não, eles assim vão usar o telefone na sala de aula. E eu comecei a responder sempre da mesma maneira, que é pois, exato, porque se nós não usarmos estas metodologias, ninguém vai usar o telefone na sala de aula, certo? E realmente nós andamos aqui sempre a brincar ao gato e ao rato, não é? A pergunta era sempre como é que eu vou proibir que os alunos usem o telemóvel na sala de aula. E havia uma série de teorias, e punha-se um cestinho à porta, e depois ficavam com o telefone, e depois devolviam o telefone, e depois 2 telefones. É a mesma situação com o ChatGPT.
Um dia deste assisti numa formação que desenvolvo de acolhimento pedagógico a novos docentes, e já há muitas universidades, felizmente, em Portugal, que não deixam o docente dar aulas antes de passarem por uma formação pedagógica, da qual me honro muito de passar, e estavam 2 professores de programação a debater esta questão, e um dizia para o outro: já viste, agora eu pus lá os exercícios todos que tenho planeados para este ano e o ChatGPT faz aquilo tudo sozinho. Quer dizer, o que é que eu vou fazer nas minhas aulas agora? Quer dizer, então eu pedia códigos inteiros e a plataforma faz. E o outro dizia, então, mas antes disso já havia montes de sites que faziam código. Isso não é novidade. Agora o que tu tens que ver é, o ChatGPT faz código, tu estás a formar programadores. Se calhar se há uma plataforma que já faz esse código, podes levar os alunos a outros lados, a perceberem o código que foi feito, a verem possíveis erros, a corrigirem-nos, em vez de estares a ensinar processos que já são feitos por inteligência artificial. O outro dizia, não, eu aprendi a fazer código, o código é muito importante, eu estou a pensar pedir para desligar a internet da minha sala. E estamos aqui a falar de um docente de informática que ia pedir para se desligar a internet da sala dele para os alunos não poderem aceder com o telemóvel e poderem fazer as pequenas atividades de sala de aula com o ChatGPT. Nós vamos sempre perder esta guerra, não adianta. A questão aqui, de facto, é como é que podemos ir além disso. Se já há uma plataforma que faz o que nós ensinamos, é porque os nossos alunos, quando forem profissionais, vão usá-la. E ainda bem. Significa, então, que nós podemos deixar o pensamento crítico, a resolução de possíveis erros de código, que até o ChatGPT já faz, mas efetivamente a compreensão de um código a um nível superior, em vez de estarmos a escrever linhas que existe quem já as escreve. Portanto, aqui este jogo do gato e do rato nunca nos leva a lado nenhum, e sem dúvida que isto é um pouco como as pessoas depois que na pandemia começaram a gravar as suas aulas de 2 horas. Aí uma das questões que eu sempre perguntava era, muito bem, se pode fazer um vídeo da sua aula e ela é igual à que faria online, sem dúvida é preferível gravar o vídeo. Mas será que não se pode fazer de outra forma? Portanto, nós andarmos a fugir da tecnologia nunca é um caminho bom. Pelo contrário, que a tecnologia possa fazer com que todos nós, pedagogicamente, pensemos que se o ChatGPT faz as atividades que nós tínhamos pensado, então nós não temos que repensar o acesso à tecnologia e sim repensar o que nós tínhamos pensado fazer pedagogicamente em sala. Exatamente, outras atividades que levem os alunos mais além, que sejam um step forward. Essa é a minha posição. Apesar disso, muito obrigado, Sofia. Apesar disso, há aqui um sublinhar, e já o João Paiva há bocado tinha referido isso, que, vai haver de certeza um retorno à oralidade, não é, João? Claramente nessa perspectiva avaliativa e minimamente classificativa que tem que existir, o trabalho escrito não justificado e não discutido e não criticamente e autocriticamente trabalhado valerá pouco. Claro que eu, mais uma vez, penso que essa oralidade pode ser mediada digitalmente também, enfim. E aqui nós temos sempre, enfim, nós que estamos aqui neste fórum, temos sempre que acreditar, por mais ingenuamente que nos cataloguem por causa disso, que há uma cultura ética que em Portugal ainda não é grande coisa, mas que vai crescendo, de tal maneira que os estudantes fraudulentos, eles mesmos, se sentirão mal por gestos que não sejam pessoais e honestos, e eu acredito um bocadinho nisso e acho que temos que esperar principalmente por isso, evitando os policiamentos sem ingenuidades. Eu também faço a mesma coisa que o João faz sobre a questão das câmaras ligadas em Zoom, etc. Mas por acaso não é tanto para o policiamento, é para a participação e para a boa educação também na mediação digital. Eu costumo dizer aos estudantes que se eu estivesse a falar com eles na rua ou na sala de aula e me virassem a cara, eu não apreciaria, não é? E, portanto, as coisas são como são. Mas a oralidade, mediada ou não digitalmente, vai aparecer, e aí sim temos aqui um ingrediente em que a pandemia, ao ter popularizado as mediações com vídeo, vai ajudar nesse aspecto. Sem dúvida, eu estou de acordo, e isto sublinha algo que o colega Álvaro Barrados, aliás, introduziu, e que não é para haver máquinas que fazem muito bem contas, ou código, ou outra coisa qualquer. O ChatGPT, eu ainda estou para descobrir aquilo que ele não faz aceitavelmente, pois que o que há a fazer é precisamente isto, é elevar a fasquia, não é? E isso é uma imensa oportunidade. Temos a possibilidade de trabalhar
de ter, no fim de contas, quase que tutores com os nossos alunos que os ajudam de uma forma muitíssimo mais ativa, muito mais direcionada a obter determinado tipo de respostas para algumas lacunas, algumas incompreensões, algumas dificuldades que eles têm e poder assim contar com alunos muito mais preparados e com a possibilidade de fazer aulas muito mais avançadas em qualquer nível de ensino, enfim, com o mínimo de, diria provavelmente o secundário, ter sido o básico, enfim, terá que ser pensado, mas é um imenso campo de oportunidades. Não sei se há se a nossa colega Carolina, que tem estado com uma atenção aqui ao chat, tem aqui mais algum elemento que queira juntar da participação dos colegas, ou ela própria, uma vez que se falou aqui muito também de formação de pessoas do ensino superior e da organização. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Carolina? Tem vindo a ser aqui temas extremamente interessantes e estava só a pensar enquanto ouvia a discussão. Me lembro de ter, há uns anos atrás, andado a percorrer as notícias do jornal O SEC e outros sobre a introdução de tecnologias em sala de aula. Me parece que seria muito interessante agora repescarmos, por exemplo, o debate sobre a utilização das calculadoras em sala de aula, por exemplo, sobre a utilização de um conjunto de outras coisas, e que agora nós estamos a dizer o mesmo, mas no passo seguinte, agora é o computador, agora é o chat, agora é qualquer outra coisa que nos assusta, e na prática todas as outras entraram e ficaram, e os nossos receios não existiram. Portanto, estava só aqui na minha cabeça a brincar com esta ideia engraçada, como ciclicamente, como na moda, os discursos na educação voltam ao mesmo, com um objeto ligeiramente diferente. Sim, senhor, muito obrigado. Teresa, vou dar uma volta final. Teresa, Força. Não, a volta final é perguntar-te se querias acrescentar alguma coisa. Não, acho que levantam-se questões importantes que nos fazem pensar, acho que sim. Isto que a Sofia também disse também fez pensar, e acho que o que a Carolina depois também disse fez pensar que a importância da introdução das máquinas, calculadoras ou não. Acho que é bom nunca esquecer uma ferramenta que não é tão digital quanto isso, mas é uma ferramenta pedagógica que acho que é importante nunca esquecê-la, apesar de ser do século passado, que é da taxonomia do volume. E há vários níveis de desenvolvimento, e é importante não esquecer que um deles que é importante é exatamente a memória. Aliás, sem memória não somos nada, não é? E, portanto, a memória requer, portanto, o que é que o chat fará? Vai buscar informação a várias fontes e organiza, não é? Isso, se o aluno ou a pessoa que se está a desenvolver não tem esse trabalho, está a perder capacidades também, não é? Cognitivas, portanto, que para se desenvolverem carecem dessa oportunidade. Portanto, o que eu digo aos meus alunos, não é? Há treinos de memória que eles têm que fazer, eles têm que saber história da educação, por exemplo, têm que saber factos, não há volta a dar. Podem saber de uma forma mais lúdica ou não, mas têm que saber, portanto, de uma forma significativa. Acho que é importante que essa aprendizagem seja significativa, mas esses procedimentos são importantes. É em pensar, por exemplo, eu sei fazer raízes quadradas de cor, de cabeça, não é? Um aluno já não sabe, não é? E essas ferramentas que nós temos também nos tornam independentes das máquinas, não é? E é preciso, eu penso que é preciso também nunca perder essa noção de que senão o admirável mundo novo está aí, não é? Portanto, podemos nos tornar zombies ou não, dependendo das capacidades que temos desenvolvidas ou não. Portanto, eu acho que este balanço, como educador, e sou também psicóloga no fundo, não é? É importante nunca perder a noção de que há competências cognitivas que se têm que treinar e desenvolver na escola, não é? E que os pais muitas vezes não sabem que é preciso fazer esse treino em qualquer área, não é? Em qualquer matéria, seja a matemática, a física, a psicologia, etc. Há essas competências que é necessário desenvolver, e nomeadamente a essencial, que é a memória, e a partir daí, enfim, mas isso é uma batalha minha que eu tenho que fazer também, vou fazendo. Pronto, era a minha Obrigado, reflexão. Teresa. Pronto, este era um desafio que nós tínhamos de fazer aqui um debate partindo digamos, dos temas dos grupos de trabalho da secção de Educação à Distância da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, a docência online, os ambientes e práticas emergentes e a qualidade da inovação. Eu acho que cumprimos bem o nosso objetivo, mas uma vez que abrimos com chave de ouro, eu acho que devíamos terminar com chave de ouro, e eu passava
a palavra ao nosso coordenador, Sr. Paulo Dias, para encerrar esta sessão. Muito obrigado, João, muito obrigado a todos. Realmente foi um debate excelente. Trocamos uma série de pontos de vista e mexemos naquilo que são os principais assuntos. O ambiente digital, a mediação digital, uma saudade, por vezes, do tradicional como forma de justificação do não avançar, esta questão do desperdício social e civilizacional, a ideia de, por outras palavras, não propriamente ideia, mas o conformismo com uma sociedade que não é uma sociedade competitiva, no sentido de ser, como a Teresa agora estava a colocar, uma sociedade que olhe para a educação em questões fundamentais. Eu tenho que ter competências cognitivas, tenho que ter competências sociais, tenho que ter competências emocionais. E elas não se podem perder, nem se perdem se eu usar mediação digital. Eu posso continuar a trabalhar e devo continuar a trabalhar para poder utilizar bem essa mediação digital e poder valorizar os ambientes digitais com espaços de trabalho e desenvolvimento daquela cultura de inovação com a qual eu comecei esta minha intervenção na abertura deste encontro. Nesse sentido, eu considero que estamos todos de parabéns, conseguimos fazer este encontro nesta iniciativa, nesta outra iniciativa da secção, e desde já lanço um repto a todos aqueles que nos estão a seguir para se tornarem sócios, para aderirem às nossas iniciativas e, eventualmente, terem uma colaboração mais forte na produção destas iniciativas. Não é? Como vê, nós estamos a procurar que esta secção seja absolutamente aberta. Ela não trata exclusivamente de cenários do ensino superior, trata de cenários de todos os níveis de ensino e não quer ficar na escola nem na universidade, quer deslocar-se para a educação ao longo da vida, porque é talvez uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento social, cultural, mas sobretudo para a construção de uma sociedade que saiba privilegiar a liberdade. Muito obrigado a todos por terem participado mais uma vez e até a um próximo encontro. Muito obrigado a todos. João. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Que bom ver colegas, já não via também há alguns tempos, Isolira, Belmiro, Ana Amélia, João Nogueira, David Costa, fantástico, Dulce, mas e hoje de manhã tivemos no júri. Portanto, um abraço a todos, muito obrigado pela vossa presença, disponibilizaremos depois este vídeo online. Por favor, inscrevam-se e participem connosco, há muito para construir. Até à próxima. Obrigada.